Olá, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar o Bahia da Gente. Aqui o baiano se vê, conta a sua história. Olha só, ele transforma a culinária em um gesto de identidade e resistência, inspirado nas raízes afro-brasileiras e nas vivências que acumulou ao redor do mundo, traz à mesa a culinária de matriz africana, resgatando sabores, histórias e memórias que atravessaram gerações e se reinventam pelo mundo. Nesse mês, celebra o Novembro Negro, com uma cozinha política, afetiva e repleta de ancestralidade. Hoje, nós conversamos com o chefe Anderson Lima. Chefe, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado a todo o pessoal da Alba. A gente agradece muito essa oportunidade. Deus tem feito coisas pela gente que só a espiritualidade, só a divindade que explica, né? Então, primeiramente, só agradecer essa oportunidade, a gente poder espalhar a mensagem que a gente quer passar, não através só do nosso restaurante físico, mas através da comunidade, através, né, das pessoas, dos veículos de comunicações. Anderson, sua história na cozinha começou muito cedo, né? Aos 14 anos. O que te encantou logo aos 14 anos para começar na cozinha, começar fazendo comida? Para ser bem sincero, nada me encantou nessa idade em relação a ir para a cozinha. Na verdade, foi por uma necessidade de começar a trabalhar, né? De ter a necessidade de trabalhar logo novo, né? Há um tempo atrás, a gente sabe que para a gente ser homem, para a gente aprender a ser homem, tinha que trabalhar cedo, né? Tinha que estudar também, mas eu venho de uma família, né, um pouco assim humilde, então dentro da nossa família, quer ser homem, quer ser alguém na vida, tem que trabalhar cedo. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. Então meu pai conseguiu um trabalho para mim dentro de uma padaria e aí eu comecei aos 14 anos mais ou menos dentro de uma padaria. Foi o primeiro contato meu com a culinária, né? Olha. Mas isso não me encantou não. Eu queria o saláriozinho no final do mês. Pegar o dinheirinho ali. Pegar o dinheirinho, já tinha uma carteira assinada já com 15 anos de idade e aí se iniciou, né, todo esse contato com a culinária. Saiu, voltou, como é que foi? Enfim, chegou um tempo que eu queria ser músico, gostava muito de música. E aí fui aprender saxofone em uma aldeia SOS lá em Lauro de Freitas. E aí minha família tinha algumas pessoas que passaram pela aeronáutica, né? Então eu falei assim, eu vou ser músico, vou entrar na aeronáutica, pronto. E aí nada de culinária. E aí fui para a aeronáutica, entrei, fui tocar na banda de música da aeronáutica. Daí comecei a ver o exemplo de alguns colegas que estavam dando baixa e saindo, né? Por tempo de serviço chegando ao final. E aí eu fiquei muito preocupado na época. Eu falei assim, poxa, eu preciso ter alguma profissão que me dê uma estabilidade quando eu saí daqui da aeronáutica, porque vinha concurso, eu fazia, não passava e tudo. Então, eu fui estudar mecânica de avião. Olha! Dentro da aeronáutica. E aí me formei, né, na mecânica, comecei a estagiar dentro da aeronáutica. Quando eu saí da aeronáutica, falei, agora eu vou para a aviação, trabalhar na aviação. Aí fecharam empresas como Transbrasil, Varig, VASP, não tinha emprego. E agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Né? Daí eu iniciei um negócio próprio em Lauro de Freitas, uma pizzaria, né? Mas sem muito ainda base de cozinha, e aí comecei a me especializar. E aí fui estudar no Senac, né? Lá no Casa do Comércio, lá no Pelourinho, e aí comecei a me apaixonar pela gastronomia. Né? E o curso de mecânica estava ali, guardado. Paradinho ali. Tinha tirado as habilitações na época para poder trabalhar, todo legal, só que não tinha emprego. E aí eu comecei a fazer esses cursos no Senai e comecei a me apaixonar cada vez mais pela culinária. Né? E aí foi vamos dizer assim, uma busca infinita, porque cada vez mais que eu me especializava, eu tinha vontade de mais e mais e mais e mais e mais. E até então que eu descobri que tinha um processo de migração para o Canadá, né, que estavam levando pessoas com nível técnico ou superior, né, com experiência mínima de 2 anos na área, e aí tinha um processo de imigração, né? E aí eu fui futucar, e aí comecei a tentar entrar nesse processo de imigração, aí veio a mecânica. E eu apliquei como mecânico para esse processo de imigração do Canadá. Porque como cozinheiro, lá no Canadá tem vários cozinheiros, eu não iria ser aceito assim fácil, né? Então eu me apliquei como mecânico, sem nunca ter atuado na área, só na aeronáutica mesmo, né? Que interessante. Que tinha trabalho, mas tinha a documentação necessária para ir. Para resumir um pouco a história, eu fui para o Canadá já com a residência permanente, fiz todo esse processo de imigração, mas só usei a mecânica como trampolim
para entrar no país. E aí já estava tudo planejado na minha vida. Queria estudar gastronomia fora também. Já tinha me formado aqui no Senacs, aqui em Salvador, já estava com experiência na área, já estava trabalhando na área, já tinha uma pizzaria, já estava colocando em prática. Aí eu comecei a fazer vários cursos, bartender, barista, garde-manger, enfim. No Canadá eu fui. Depois de um ano eu entrei na faculdade de gastronomia, foi cozinha francesa, e aí foi começou essa trajetória. Mas o caminho foi esse. Bom, o senhor tem experiência no Canadá, mas em outros países. Tem França, Japão, ali, África do Sul. Essas experiências internacionais, o senhor acha que trouxe uma visão, um olhar sobre a culinária afro-brasileira? Sim, eu acho que toda vez que você sai da zona de conforto, você sai desse ângulo que a gente está acostumado a ver a vida inteira, sempre você aprende alguma coisa, seja ela no lado profissional, seja ela do lado emocional, seja ela no lado prático da vida. Eu acho que essa vivência, eu acho que isso é muito mais válido do que qualquer doutorado ou mestrado. Você tem que ver o dia a dia, você tem que ver o dia a dia na prática, né? Se você quer conhecer a fundo uma população, uma comunidade, você precisa viver aquilo, né? Você tem que sair da internet ou da teoria, realmente vivenciar tudo aquilo para poder aprender, né? Enfim, eu fiz o meu estágio de cozinha na França, sim, né? Percorri alguns países também por conta de trabalhos, né? De hotel, de eventos, né? Fora, o primeiro país que eu fui foi a África do Sul, né? Mas eu fui para Senegal, eu fui para Nigéria, eu fui para o Congo, eu fui para o Benin, eu fui para Moçambique, eu fui para Angola, né? E aí eu comecei a ver muito a semelhança da Bahia, né? Cada lugar desse que eu ia, eu via a Bahia nesses lugares, né? O primeiro lugar que eu fui, que na verdade que eu tive contato com a gastronomia, que eu falei assim, nossa, como isso aqui parece com a Bahia, não foi nem no continente africano, né? Já foi aqui, já na América Central. Eu fui para Cuba. Olha. Quando eu cheguei em Cuba, que eu via as mulheres vestidas com aquelas, eu falei assim, nossa, as baianas, né? A religião, você vê a religião, você começa a ver a culinária, você começa a pegar uma coisa aqui, outra ali. Aí eu fui uma época para a Jamaica também trabalhar, em Kingston, Montego Bay, o Show Rios. Aí você começa a ver a semelhança que a Bahia tem. Mas ainda assim, nada de pensar assim, eu vou pesquisar isso, eu vou estudar isso para um dia eu montar. Levar a Bahia. Isso estava só acontecendo. Mas a gente tem que estar sempre atento às coisas da vida, né? A gente tem que estar sempre tentar aprender alguma coisa, porque um dia aquele aprendizado a gente vai poder colocar em prática, né, com segurança, vai poder desenvolver alguma coisa. Nada disso era projeto. Mas eu escutei isso já mais ou menos com uns 10 anos já de carreira, depois de formado em gastronomia. Eu me formei em Montreal, em gastronomia, me pós-graduei em cozinha francesa e tive um chefe francês, que eu era, acho que a segunda pessoa nesse hotel na hierarquia, era um subchefe. E uma vez ele tocou no meu ombro e falou assim, porra, muito obrigado e tal, você é um cara excepcional, você é um profissional, porra, nato, é difícil encontrar pessoas aqui com esse perfil, porque você não é só um cozinheiro, você é um cara que você faz tudo, você entende de tudo, você não está nem aí para poder passar uma vassoura no chão, para lavar um prato, né? Mas bote uma coisa na sua cabeça, você nunca vai fazer uma comida francesa tão boa quanto um francês. Nossa! Faz um pouco de sentido, talvez? Aquilo ali, para mim, foi um banho de água fria, porque... O que eu estou fazendo aqui, então? Sabe, você fica assim, porra, velho, esse caminho todo... Tô aqui. E aí, rapaz, o que é que faz? Como é que muda assim Porque cada vez mais eu estava me especializando. Mas a culinária francesa ela é importante porque eu acho que toda profissão tem fundamentos, né? Um instrumento musical tem seus fundamentos. A capoeira, nosso mestre jiu-jitsu, tem fundamentos. Tudo na vida tem fundamentos. E eu acho que o fundamento da gastronomia é a culinária francesa. Na culinária todo mundo sabe que através de Escoffier... pegou as coisas de cozinha, começou a catalogar tudo, criou essa hierarquia do chefe, do subchefe, né, do primeiro cozinheiro, que isso tudo tem que ser muito bem respeitado, e criou os fundamentos básicos. Quando você aprende bem os fundamentos básicos de qualquer área, meu amigo, o céu é o limite. Respeitando os fundamentos, você consegue criar o que você quiser. Daí partiu o lance de querer me especializar na culinária de diáspora africana, né, pegar conhecimento desses países, né? Cada país desse se utiliza os mesmos ingredientes que a gente utiliza aqui na Bahia, só que utilizam com outros formatos, né? Lá fora é muito usado. Tudo que a gente tem na nossa culinária aqui em Salvador tem nesses países com ascendência africana, né? Agora, alguns ingredientes precisaram mudar por conta de só encontrar naquele país aquele tipo de condimento, ou aquele tipo de erva, né? Por contas climáticas também. E aí surgiu a diáspora, né? Que ela existe. A nossa música é uma diáspora da África, o candomblé é uma diáspora, né, africana, porque não existe o candomblé do jeito que é aqui na África, né? A nossa culinária baiana é uma diáspora africana.
Então, a minha proposta, tudo que eu estou fazendo dentro do restaurante é baseado nesses fundamentos, né, sem desrespeitar nada, principalmente os fundamentos básicos religiosos, que a gente não pode criar nenhum tipo de prato sem saber a origem dele, o porquê dele. Tem coisas que têm valores religiosos riquíssimos, né, que tem pessoas que saem criando coisas que estão fazendo com a acarajé da gente aqui e vai ter todo mundo preso. Todo mundo quer criar algo diferente, Porque esquecendo a essência, né? A essência, A base. né? Isso é como se você estivesse dando um tapa na cara de uma pessoa, fazer o que algumas pessoas fazem, né? Querer criar algumas coisas sem saber a origem, sem saber, né, o fundamento daquilo ali. Chefe, inclusive hoje o senhor tem um restaurante conhecido aqui em Salvador que faz homenagem a uma pessoa maravilhosa. Conta um pouco pra gente. Esse restaurante surgiu, na verdade, né, eu sou o chefe de cozinha do restaurante, dessa proposta, né, através de um amigo. Eu tinha sempre essas ideias, né, essa proposta de começar, de pegar tudo isso, colocar né, em prática e poder funcionar, mas né, não tinha condições nenhuma de iniciar um projeto mais, até porque a pandemia aconteceu muitas coisas, eu tive outros projetos antes desse projeto, no qual eu fui proprietário e tudo, mas a pandemia acabou, né, fazendo vamos dizer assim, teve esse vendaval todo. Então eu tinha essa proposta para poder recomeçar esse projeto, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então toda essa proposta eu tinha. Então hoje eu sou chefe do Madiba, do restaurante, toda a proposta minha, ideia de prato, de tudo, né, de culinária, né? Então hoje no nosso restaurante a gente começou a trabalhar esses pratos e trazer isso para Salvador, trazer que a nossa culinária é rica, né, em relação à cultura, à informação. Então, os pratos que a gente traz no restaurante, os sabores que a gente traz, são formatações e são releituras de pratos tradicionais de alguns países, como Senegal, como Quênia, como África do Sul, Angola, Congo, culinária da Louisiana, de Cuba, enfim, a gente traz. Chefe, que é o projeto Comida de Preto, é isso? Isso. O nosso projeto Comida de Preto, vamos dizer assim, é um projeto, a gente resumiu para que as pessoas entendam um pouco, né, do nosso projeto. Né? Surgiu a partir do momento que a gente começou a trabalhar e aí a culinária afrodiaspórica, né? Algumas pessoas não entendiam muito bem esse sentido, que a gente queria passar essas mensagens, e aí falamos assim, vamos ser mais direto, é uma comida de preto, porque são culinárias que vêm de raízes e matrizes africanas. Todos os pratos nossos são baseados em pratos que realmente existem, né? Existe na Angola, existe na Nigéria, existe no Congo, existe no Benin. A gente aqui em Salvador tem uma influência muito grande do Benin, né? Principalmente da nossa culinária, né? Pratos que originou a nossa muqueca, o nosso chinchim de frango, todos esses pratos saíram de algum prato desses países. Então, por isso, a nossa comida é de preto, né? Eu costumo sempre falar, existem várias formas da pessoa se alimentar. Existe a forma nutricional que algumas pessoas vão se alimentar para se nutrir, porque precisam de certo tipo de vitamina, precisam comer porque vitamina A está baixa, B está baixa, enfim, dessa forma. Então, tem gente que precisa se alimentar dessa forma. Tem gente que vai viver experiência, né? Vai para restaurantes contemporâneos, finos, para viver aquela experiência gastronômica, pagar aquela fortuna para viver aquela experiência maravilhosa. A nossa proposta é alimentar a alma das pessoas. Isso quem está dizendo a vocês aqui não sou eu. Quem está dizendo isso são os clientes nossos, as pessoas que vão para lá. É de emocionar quando a gente escuta alguém falar que se arrepiou, que sentiu coisas que nunca sentiu na vida através de um prato de comida. Né? Porque a gente tem toda uma proposta lá. A gente tem os pratos, a gente tem nosso cardápio, que a gente vem resgatando. Tem um ambiente, inclusive, né? Justamente. A gente tem um ambiente lá que as pessoas conseguem se sentir, né, sabe, importantes, né? É um ambiente para que as pessoas se sintam pertences, né, ao nosso local. A gente resgata nomes para essa nova geração, para entender, né, através de cada prato nosso, tem o nome de uma pessoa que lutou, né, que foi um ativista, que lutou, né, contra o racismo ou que lutou contra a escravidão, né? A gente bate também, a gente não tem bandeira política, a gente não defende partido A, partido B, mas a gente tem uma ideologia, sim. Tem algumas pessoas que falam, separa a política de comida do restaurante, que não tem nada a ver. Gente, comer é um ato político, sim. Né? Então, o nosso restaurante é um restaurante democrático, a gente traz essa culinária internacional, né, muito forte, a gente traz com preços acessíveis, nada abusivo, a gente traz com preço justo, entendeu? Só que assim, não é todo mundo que é bem-vindo no nosso restaurante, né? Chefe, vamos falar isso daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta hoje recebendo o chefe Anderson Lima. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com o nosso Bahia da Gente, hoje recebendo o chefe Anderson Lima. O senhor falou no bloco anterior que nem todo mundo é bem-vindo. Explica um pouco pra gente. A questão que a gente sempre fala, né, que eu falo sempre, que eu teso, primeiramente é o seguinte: faça o que você mais gosta na sua vida, né, para ser feliz, independente do dinheiro, de qualquer coisa. Quando a gente fala que nem todo mundo é bem-vindo, não quer dizer que o branco não é bem-vindo, que a pessoa da Igreja Assembleia não é bem-vinda, que o adventista não é bem-vindo, que o candomblessista não é bem-vindo. Não é nada disso. A gente não está direcionando isso para um gênero, né, para um tipo de sexo, né, para uma pessoa, para uma posição de classe ou cor, nada disso, né? Algumas pessoas mandam mensagem de vez em quando para a gente e falam: pô, é comida de preto, mas eu sou branco, eu posso comer. Gente, não é isso. Não é esse o conceito. Não é esse, né, o né? conceito, a mensagem não é essa, né? Quem não é bem-vindo no nosso restaurante são pessoas preconceituosas, pessoas racistas, né? Porque se é racista, meu amigo, para mim tá bem, tá bom. Eu sou antirracista, nosso restaurante é um restaurante Não é bem-vindo, antirracista. não é bem-vindo no mundo. Não é bem-vindo no mundo. Né? Naquele tipo de história, todo mundo fala: eu não sou racista, não, eu tenho até um amigo preto. É. Gente, não é isso. Além né? disso, tem que ser antirracista. Justamente, né? a gente tem uma placa na entrada do nosso restaurante que a gente resolveu colocar para ser justamente o filtro, né? Se a carapuça serve, pessoas que chegam em Leia, se enquadram naquele perfil que está na entrada, pode voltar Tchau. dali. Tchau, porque a gente não faz Exatamente. questão desse dinheiro, dessa presença. Primeiro que vai vir uma energia ruim, a gente não quer isso. Né? A gente não está em busca de dinheiro, não. É culinária. Sabe? A gente não está em busca de dinheiro. Eu tenho a nacionalidade canadense. Hoje eu trabalho em qualquer lugar do mundo. Eu não estou aqui para me engrandecer, nada disso. Pelo contrário, eu sou um batalhador, sempre trabalhei na minha vida, nunca fiquei parado. Sabe? Eu sou inquieto por natureza, né? Mas se eu quisesse realmente ganhar dinheiro para ficar bem, eu sairia do Brasil e iria ganhar 2, 3 vezes mais, que sabe que às vezes eu trabalho em 10 cozinhas de restaurante que não vai me dar. Não é isso. A gente está aqui agora, para mim, eu tenho que ser feliz no que eu faço, no nosso ambiente de trabalho, as pessoas, sabe, que estão fazendo parte desse projeto. A gente quer se sentir feliz. Então, algumas pessoas, nosso Instagram tem lá a mensagem que a gente quer passar, né? A gente não aceita intolerantes, a gente não aceita homofóbicos, entendeu? Então, essas pessoas realmente não são bem-vindas. Até, chefe, porque o senhor, né, a cozinha do senhor é descrita como política e também afetiva. Como é que o senhor traduz esses dois conceitos no dia a dia do restaurante? É assim? É colocando uma placa? É explicando? Como é que o senhor traduz isso? A gente traduz isso muito na parte política, eu acho que está muito através dos nossos preços também. Isso é importante. Né? Porque a gente traz uma cozinha para que todos tenham acesso. Não adianta você dizer: eu vou trabalhar com a cozinha interessante para vocês entenderem. Né? A gente vem estar trabalhando, tentando passar uma mensagem, e aí o preço vai lá para cima, e que algumas pessoas ficam sem esse acesso. Né, de informação, né, de cultura, porque o nosso prato traz a cultura, traz a informação. Né, os nossos cardápios a gente procura separar regiões da África. Para algumas pessoas, eu não vou dizer assim, por falta de informação, talvez por falta de interesse, nunca se deixaram, se permitiram a entender como é que funciona o lance da África, do continente, como a África é separada. Então a gente tenta separar isso direitinho no nosso cardápio, falando sobre a África Meridional, a África Oriental, né, a África Central, a África Setentrional, que é aquela África do Norte lá de cima, que o povo pensa que a comida marroquina, comida do Líbano é comida árabe, ali é africana. Né? Então a gente traz isso no nosso cardápio. Cada prato nosso, como eu falei, acho que anteriormente aqui, a gente traz o nome de uma pessoa. Maria Filipa, Bobó do Quênia, isso alguns pratos, é isso? Isso, alguns pratos a gente traz, né? Maria Filipa, a gente traz Luiz Gama, a gente traz Carolina de Jesus, né? A gente traz alguns pratos. E por que escolher esses nomes? Tem uma identidade, um sabor diferente? Primeiro é valorizar, né, as pessoas que foram importantes, né? Por exemplo, como Mandela foi para o apartheid, como algumas pessoas lutaram para o fim da escravidão, algumas pessoas resistiram, né? Para que a nossa independência da Bahia, por exemplo. Então, essa nova geração, né, muita gente não sabe quem foi, então a gente tenta despertar um pouco da curiosidade. Tem gente que fala assim: poxa, está aqui na nossa capa do nosso cardápio, tem fotos de algumas pessoas, né? E aí algumas pessoas chegam, leem, aí tem pessoas que hoje em dia vai para o Google e falam: poxa, deixa eu ver quem foi fulano de tal. Então isso já começa a perceber. Eu acho que a gente não pode seguir, né, o nosso caminho sem olhar para trás, não. A gente tem que olhar para trás, saber quem lutou um dia para a gente estar aqui, se sentindo pertencido
né, a tudo que está acontecendo. Então, é tudo isso que a gente tenta mostrar através da nossa proposta, né? Qual é o prato que mais sai lá? Hoje tem saído muito um prato chamado jambalaya do quilombo. Por quê? Como é que é ele? Rapaz, eu não sei, é questão de gosto De mesmo, gosto. pessoal. O que é que eu faço? Todos os pratos nossos, eles vêm, né, de algum lugar, mas a gente sempre coloca aquele sotaque baiano, né? Então a jambalaya vem de uma culinária creole, uma culinária afro-americana, né? Bem, assim, particular da Louisiana, que lá uma jambalaya é feita de um jeito, aqui introduziu o dendê, o leite de coco, né? Deu um pouco aquele nosso toque. Então é um dos pratos que mais sai. Né? E a nossa costelinha Mandela, que sai. Né? Algumas pessoas às vezes perguntam, poxa, a comida, porque as pessoas imaginam assim, a comida africana é tudo dendê. Gente, não é dendê, não. O dendê tem muita aqui na Bahia, porque isso veio do Benin, isso veio da Nigéria, essas influências que os escravos, né, trouxeram, né, muito tempo atrás para aqui, se instalou aqui a gente adaptou. Por exemplo, a nossa moqueca baiana tem um leite de coco. Não tem leite de coco. Na África ninguém usa leite de coco. Olha que eu acho que já é asiático. Né? Então, cada lugar é um tipo de culinária. Então, a nossa costelinha Mandela é uma costela que sai muito. Ela é uma mistura um pouco da África do Sul, né, com os Estados Unidos. Né? Algumas pessoas, pô, churrasco na África. Gente, a influência na África do Sul é uma influência muito forte holandesa. Imagina. Foi que levou o churrasco para a África do Sul. Né? Então, tem todas essas coisas interessantes, né, que a gente procura trazer. Chefe, Novembro Negro é um momento, né, no mês, de celebração da cultura preta. O que o restaurante preparou ali de especial para esse mês? Tem algo especial? Como é que é? Olha, eu acho que a gente não preparou nada de especial para o mês, porque é um Novembro Negro. Eu acho que todo dia é o dia do negro, é o dia do branco, é o dia da humanidade. Acho que a gente tem que tentar se pertencer, se valorizar e se respeitar todos os dias. O mês, novembro, é um mês que se tornou muito especial por conta do Dia da Consciência Negra, que antigamente aqui na Bahia não era nem feriado, algumas pessoas... Eu acho que o pessoal mais da capoeira, o pessoal que sempre foi mais envolvido, né, com ativismo negro, sempre deu importância a essa data. Aqui começou a virar uma moda, um negócio, começou a ser grandioso isso é muito importante, isso é massa, sabe? Isso é muito bom, isso está acontecendo tudo. A proporção que está se tornando esse lance do Novembro Negro, né? Esse mês aí, se você for ver, tem evento em tudo que é lugar. Maravilhoso. Eu acho que a intenção de quem iniciou, né, essas manifestações há muito tempo atrás, porque o Novembro Negro não iniciou agora, não se iniciou ano passado, acho que já vinha há muito tempo já. Né, os grupos luta, né? Vem uma luta. Os grupos de capoeira já celebravam já esse Novembro Negro, já. Isso aí há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu morava no Canadá, mas eu tinha um amigo lá de capoeira que todo mês lá celebrava Zumbi Day, né, que era o Dia da Consciência Negra, coisa que aqui a gente nunca celebrou, né? Mas aí toda essa luta antes para se tornar no que novembro está sendo hoje. Eu acho que a tendência é cada vez mais, né, aumentar nessa repercussão, porque é um mês importante, né, para que as pessoas entendam as mensagens, né, comecem a perceber, a notar todas as manifestações que acontecem, né? Então, como eu lhe falei, a gente não preparou nada, mas tinha acontecido várias coisas maravilhosas, né, que tem levado a gente, tem valorizado a gente e tem lembrado da gente, da nossa proposta. Então, esse mês a gente participamos agora na TV Bahia do Novembro da Representatividade. Né, estamos aqui com vocês e isso está sendo muito importante. Inclusive, chefe, o senhor esteve num evento importante do Novembro Negro, né? Sim, participamos esse ano da edição do Afropunk. Né, estamos participando das rodas pretas, né, do Banco do Brasil. Vem o Muvaê também, né, que vamos participar também, ainda acho que no final do mês. Né, gravamos algumas coisas para a TV Band, para a TV Bahia, enfim, uma série de projetos que estamos aí. Estamos em uma parceria com uma escola de inglês só para afros, pessoas negras. Então, o mês está bastante movimentado. Né? Temos uma parceria muito boa com a escola Nelson Mandela, com a escola da periferia, né, que graças às novas leis mudou o nome dessa escola, antigamente chamava Castelo Branco, hoje é Nelson Mandela. Enfim, o mês foi bastante movimentado e tem sido bastante movimentado para a gente. Chefe, o senhor costuma dizer e mostrar, né, que a comida de preto vai muito além daquela comida baiana tradicional. Quais são os desafios e as descobertas para romper esse estereótipo? Primeiramente, é o que eu sempre falo, sempre respeitar o fundamento básico, né? Então, não é muito difícil
você furar essa bolha e você quebrar, né? Toda esse, às vezes, esse preconceito de assim, poxa, é uma culinária africana, mas não tem dendê, ou não tem. Gente, é simples. A gente está acostumado, vamos pegar um exemplo básico, a gente come o nosso vatapá, o nosso caruru, a nossa muqueca. Basicamente, o que é que vai dentro desses pratos? Vai amendoim, vai gengibre, né? Vai a pimenta, né? Vai castanha, vai o camarão defumado, massa, né? Pronto. Eu trago outros pratos que vai tudo isso aí, com outros formatos. Quando as pessoas sentam lá, que comem... Uma experiência diferente. Mas sabe por quê? Porque você já está acostumado a sentir esse sabor. Então a mensagem que o prato já manda para o cérebro não é como uma coisa nova. Ah, se eu trouxesse um prato da Angola, tipicamente angolano, daquele jeito que é, e eu sentar lá e viver a experiência e é um aplaudir massa. Mas não vamos voltar amanhã para comer. Porque ninguém come comida chinesa aqui como é feita na China. Ah, sim, é Porque verdade. não vão comer. Não vão comer todos os dias, não Se vai voltar. você provar a comida japonesa, eu tive em Osaka, tive em alguns lugares, se você comer a comida, você fala assim, meu Deus do céu. Não é isso que eu gosto, não é eu isso acho. que eu gosto. Né? O cérebro da gente está acostumado com certas texturas, com certos sabores. Então, quando nossa comida as pessoas provam, a mensagem que o cérebro já recebe de primeira já é o seguinte, peraí que eu conheço essa comida. Olha que legal. Então, isso já é fácil da pessoa, sabe? E aí começam a gostar cada vez mais, porque são outros formatos. Mas não é nada que choque, sabe? Não é nada que diz assim, gente, não. São coisas que realmente faz a pessoa lembrar, né, da nossa culinária, né? Mas é isso aí. Chefe, olhando para o futuro, quais são os sonhos, planos para o restaurante, valorizar a comida cada vez mais? Qual é o futuro? Cara, a vida, todo mundo sabe que é feita de planejamentos, de metas, né? A gente planeja um pouco a nossa vida, coloca algumas metas, porque a idade vai chegando, o corpo vai cansando, né? A gente sabe que todos nós precisamos de ter uma estabilidade financeira para poder dar condições aos nossos filhos, aos nossos pais, né? A poder promover a educação, né? Para a nossa família, enfim, a ter um certo tipo de conforto, né? Isso aí é inquestionável, isso aí a gente não precisa esconder de ninguém, né? Hoje, sinceramente, para ser bem franco com vocês aqui, o que a gente busca é o reconhecimento, né, pelo trabalho que a gente está fazendo. A gente não almeja, nem a gente não, sabe, a gente não tem planos ambiciosos em relação ao projeto, a nada. O que a gente quer é ser feliz, o que a gente quer é que as pessoas entendam a nossa mensagem, o que a gente quer é a nossa paz, o que a gente quer é trabalhar, né, com alegria, né, a gente quer trabalhar com suavidade, a gente quer ter calma na nossa alma, sabe? Então hoje é a nossa proposta de deixar Deus conduzir, porque eu falo sempre que está tudo escrito. Eu acho que do dia que a gente nasce até o dia que a gente parte desse plano, já está escrito. Então não adianta mais. Eu corri minha vida inteira. Eu comecei aos 14 anos numa padaria, mas eu comecei a trabalhar aos 11. Né? Lauro de Freitas tinha um programa de educação infantil em que a gente trabalhava muito novo. Então eu trabalhei em pista de kart, eu vendi picolé em praia, eu trabalhei em fábrica de plástico na Estrada do Coco. Né? Então eu trabalhei minha vida inteira e estou aqui, continuo a trabalhar. Não tenho, quem me conhece sabe, não tenho patrimônio, não tenho nada na vida. Então não é agora aos 45 que a gente vai, quando eu conseguir, sabe o que algumas pessoas andam buscando na vida inteira? Ser feliz tá bom, então? Ser feliz pra tá gente ótimo, né? é o que a gente procura. E o reconhecimento, lógico, Claro. né? Por tudo que a gente vem fazendo. Chefe, falando tanto de comida, mas não passamos o endereço, onde experimentar essas delícias. Se falar hoje em dia, o nosso Instagram, né, para quem quer conhecer nosso trabalho, o @Madiba Salvador, né, vocês vão ver lá, né, nossos pratos, vão ver nossas fotos, né. A gente fica na orla de Salvador, em frente ao complexo tenístico, né, em frente às quadras de tênis. Né. Sei. Ali chamam de Avenida Octávio Mangabeira, né, a entrada da Avenida Jorge Amado. Né. É fácil de localizar, né? Acho que se botar comida de preto no Google, acho que já vai bater. Tá lá certinho, já tá lá né? certinho. Mas não deixem de ir não, vão conhecer. O espaço é simples, sabe? Não temos recursos ainda para poder proporcionar, né, um conforto maior. Às vezes não temos nem estacionamento, né? Mas o coração tá lá cheio de alegria, os braços estão sempre abertos para receber, né, quem entende a nossa proposta, né, e pessoas que pensam pelo menos parecido com a gente, né, com o que a gente pensa.
Chefe, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Foi um prazer bater esse papo, conversar um pouco sobre a importância da comida, a importância de empreender, enfim. Foi muito bom, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês mais uma vez. Como eu falo sempre, é Deus que sempre abre as portas, né? Então, vocês abriram as portas para a gente poder falar um pouco da nossa proposta, passar um pouco da nossa mensagem. E é isso aí. Quem tem a agradecer é a gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Hoje o Bahia da Gente conversou com o chefe Anderson Lima. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.